Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, já é possível comprar ações da Eletrobras com o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor mínimo é de R$ 200 e o trabalhador poderá investir até 50% do saldo do FGTS no negócio. Os trabalhadores com carteira assinada vão poder manifestar interesse na compra de ações da Eletrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O prazo para reservar as ações da companhia estatal, que passa por processo de privatização, vai até o dia 8. A operação não representa a compra efetiva das ações, que vai acontecer somente quando for realizado o leilão da companhia elétrica. Mas o procedimento é necessário para confirmar o interesse pelas ações da estatal. Com a privatização, o governo federal quer reduzir a participação na Eletrobras de 72% para no máximo 45%. O trabalhador pode usar um limite de até a metade do saldo da conta do Fundo de Garantia para o investimento. No caso do empregado ter mais de uma conta no FGTS, ele pode usar até 50% do saldo de cada uma na aplicação. O investidor deve ficar atento aos riscos da operação. Como o mercado de ações é variável, os papéis da Eletrobras estarão sujeitos a oscilações do mercado financeiro. O trabalhador deve observar a evolução dos papéis a longo prazo. O investimento tem o prazo mínimo de 1 ano. O pedido de reserva deve ser feito diretamente nas páginas de bancos e de corretoras que mantêm fundos mútuos de privatização ligados ao FGTS. E ainda falando de economia, a produção industrial aumentou pelo 3º mês seguido em abril. Apesar disso, o resultado ainda segue abaixo do nível pré-pandemia. O avanço em abril de 0,1% ainda foi insuficiente para reverter o tombo do setor nos últimos 12 meses. E embora tenha sido a 3ª alta mensal seguida, no ano, a indústria acumula perda. Segundo o IBGE, em relação a abril do ano passado, houve queda. A produção industrial do país ainda se encontra abaixo do patamar pré-pandemia. O aumento do custo de produção e a escassez de algumas matérias-primas são os principais fatores que justificam a menor intensidade do ritmo da produção industrial no país. Em abril, 16 das 26 atividades industriais investigadas pelo IBGE apresentaram crescimento frente a março. O destaque ficou por conta da atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que avançou em 2 meses seguidos e respondeu pela principal influência positiva no resultado do mês. Também se destacaram os setores de bebidas e outros produtos químicos. Já dentre as 10 atividades com queda na produção no período, estão os produtos alimentícios e de veículos automotores. A Anatel adiou o prazo para a implantação do 5G nas capitais brasileiras para setembro. O processo de ativação das estações de 5G estava previsto inicialmente para o fim de julho. O adiamento por 2 meses da implantação do 5G nas capitais brasileiras foi definido em reunião do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. Agora, a ativação das estações deve estar disponível para a população desses locais em 29 de setembro. Nas demais cidades, está mantido o cronograma previsto, com implementação gradual até 2029. Os técnicos avaliaram que o prazo adicional seria necessário por causa da impossibilidade de entrega de equipamentos pela indústria. O lockdown na China e as limitações do transporte aéreo foram citados como empecilhos para o cumprimento da meta inicial. O edital do leilão do 5G dava abertura para possíveis adiamentos no cronograma inicial de 60 dias, quando constatadas dificuldades técnicas para a realização das atividades necessárias. Pelas regras do edital, as vencedoras do leilão devem colocar, a princípio, uma antena de 5G puro para cada 100 mil habitantes em todas as capitais. É uma tecnologia que oferece 2 características das redes móveis de 5ª geração: altíssima velocidade e baixa latência, que é a demora entre o envio e o recebimento de uma informação. E atenção a esse número, as rodovias federais registraram 561 multas por hora durante a pandemia. Apesar do número representar uma queda em relação a 2019, ainda é alto e preocupa muito as autoridades. O excesso de velocidade é o maior problema. Em meio ao primeiro ano da pandemia do coronavírus,
O número de multas em rodovias federais se manteve em patamares elevados, com 561 registradas a cada hora de 2020. Foram quase 5 milhões de infrações no ano, uma queda de 10% em relação ao registrado em 2019, com 5 milhões e meio. Os dados foram levantados pela Polícia Rodoviária Federal. O respeito às sinalizações é interessante. E muitas vezes, não reduzir a velocidade só no local em que ele vê 60 km por hora. Ele, quando vê a placa, significa que o trecho dali para frente é de 60 km por hora. Então, ele não deve acelerar após ultrapassar essa faixa, porque é nesses intervalos que os grandes acidentes acontecem. Mesmo com as punições que mexem nos bolsos dos condutores, muitos ainda insistem em desrespeitar a sinalização. E flagrantes são muitos. Em alguns casos, as velocidades registradas pelos radares chegam a dobrar a máxima permitida da rodovia. Testes feitos em Londres e que se espalhou por toda a Europa mostraram que a 32 km por hora o veículo é capaz de produzir 5% de mortes. Se aumentar essa velocidade para 48 km por hora, é capaz de produzir 45% de óbitos. E se aumentar isso para 64 km por hora, é capaz de produzir 85% de mortes. Já em 2021, houve mais de 60 mil acidentes em estradas federais. O maior número de acidentes foi na BR-101 em Santa Catarina, seguida da BR-116 em São Paulo e da BR-381 em Minas Gerais. Em número de mortes, a BR-116 em São Paulo superou as demais. A BR-381 em Minas aparece em segundo e a BR-101 na Bahia em terceiro. A demora na reação dos motoristas é a principal causa dos acidentes. Pode ser provocada pela falta de atenção, pelo excesso de velocidade, imprudência e o consumo de álcool. As rodovias têm mostrado para a gente velocidades absurdas e que quem desenvolve essa velocidade não entende que precisa ser contida a velocidade porque as lesões serão graves para ele que dirige ou para terceiros. E o especialista deixa bem claro que, para evitar as ocorrências, os motoristas deveriam se conscientizar respeitando a sinalização. E a Amazônia brasileira registrou no mês de maio o maior número de focos de incêndio em 18 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número de fontes de calor medido pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em maio foi 96% superior ao do mesmo período do ano passado. Neste ano, foram identificados 2.287 focos de calor. Já em 2021, foram 1.166. Além disso, esse foi o maior índice para o mês de maio desde 2004, quando foram registrados 3.131 incêndios florestais na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo. Os ambientalistas salientam que o Brasil tem enfrentado um aumento dos incêndios florestais e do desmatamento há pelo menos 3 anos. Maio não costuma ser um mês com mais incêndios florestais. O pico normalmente ocorre em agosto e setembro, no meio da estação seca. Por essa razão, o número de incêndios tão alto já no 5º mês do ano revela o temor de que 2022 seja um ano particularmente devastador. De acordo com especialistas, a maioria destes incêndios são em decorrência de queimadas agrícolas em áreas desmatadas ilegalmente. Segundo o INPE, com o salto das queimadas em maio, o número de fontes de calor nos primeiros 5 meses de 2022 subiu para 4.971, o que significa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2021. A produção mundial de petróleo vai aumentar em julho. A medida foi anunciada pela OPEP+, que é o grupo formado por países exportadores do combustível. Representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e de seus 10 parceiros reunidos no grupo OPEP+, concordaram que a produção de julho seria ajustada em uma alta de 648 mil barris por dia. Antes,
eram 432 mil barris. Trata-se de uma guinada para a OPEP+, que se limitava desde 2021 a fazer aumentos modestos nas suas cotas, em vista de um retorno aos níveis anteriores à pandemia de Covid. O grupo nunca se desviou de sua linha, mesmo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que acentuou as tensões no mercado. Um artigo no Wall Street Journal havia mencionado uma possível marginalização da Rússia, afetada pelas sanções ocidentais, mas a OPEP+, permanece unida. O grupo, que bombeia cerca da metade do petróleo mundial, foi formado em 2016 para ajustar a oferta e regular os preços. Mas especialistas questionam o quão possível é manter esse entendimento nas atuais circunstâncias. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!